de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Para você que estava zapeando aí no controle remoto e chegou agora à Band, seja bem-vindo ao programa, continue conosco, uma boa tarde para você. E agora Rodrigo Salomão tem um recadinho para você. Olá pessoal, e agora preste atenção, porque se você anda precisando renovar a sua casa, nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente, que continua em 2013 com o concurso Cantinho Marabras. E nós vamos sortear nesse mês de janeiro móveis para sua casa. Gostou, não é? Então participe! É só ligar no 9685-1010, você digita o 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Qual foi a melhor história que você já viveu nas férias? A resposta mais criativa ganha uma cozinha completa da Marabras. Todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite! Renove a sua casa com a Marabras! Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. O Zezé e o Luciano deram um recado e agora o Rodrigo Salomão tem mais uma dica para quem é de Campinas e da região. Isso mesmo, são ofertas imperdíveis para você mudar tudo na sua casa com preços que irão mudar a história do varejo. Eu tô impressionado com essa promoção. São os móveis de qualidade mais baratos do Brasil. Por isso que eu digo e repito, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. Móveis para o quarto, sala e cozinha em até 10 vezes sem juros no cartão. Quer ver? Tem conjunto estofado de 2 e 3 lugares, confortável, espaçoso, com espuma de alta qualidade em 10 vezes sem juros de R$ 79,90 mensais. É imperdível. E essa cozinha então? Espaçosa, 7 portas, armários com nichos, tudo para facilitar o seu dia a dia. Apenas 10 vezes sem juros no cartão de R$ 35,90. Tá muito barato. E tem mais, no mês de janeiro, quem ligar para o número que aparece no vídeo e responder a pergunta: qual foi a melhor história que você já viveu nas férias, pode ganhar uma cozinha completa da Marabras. Muito bem, olha, o Shopping Center de Limeira, inaugurado no ano passado, já começou a apresentar problemas no prédio, viu? Um internauta publicou uma foto no Facebook que mostra uma área onde o teto está aparentemente cedendo. Vamos ver, a imagem está aí, Vini? Já está a imagem aí do internauta, a fotografia? Aí, ó, dá para ver na fotografia aí que parte do teto está cedendo. Dá para ver que se trata aí de uma área em frente a uma loja que está isolada. Colocou no Facebook, mandou para a gente também no Brasil Urgente, várias pessoas comentando aí nas redes sociais. E na fotografia dá para ver que operários seguram uma espécie de barra de sustentação que apoia o teto. O que chama a atenção aí é que esse prédio do shopping é novíssimo, viu? Foi inaugurado em novembro do ano passado, tem menos de 2 meses, portanto, e custou 70 milhões de reais. O centro de compras tem capacidade para 115 lojas, mas o projeto de expansão já está sendo planejado. Olha, o setor de shopping de Limeira parece que está precisando de uma benzedeira, viu? Você lembra, Marcão, do tempo? Não sei se existem ainda benzedeiras. Período não muito distante, as mães levavam os filhos em benzedeiras, né, para benzer ali contra males ou contra algum tipo de enfermidade. Não sei se existe isso hoje ainda, mas o shopping de Limeira deve estar precisando de alguma coisa parecida, viu? O setor de shopping de Limeira, porque outro shopping lá da cidade também teve problemas de infiltração, queda de teto por 2 vezes, um outro shopping center. E a foto se espalhou rapidamente pela rede social e esse é um novo shopping, né? É o Limeira Shopping, ou Shopping Limeira, que foi recém-inaugurado. O município tem agora 2 centros de compras. E a gente entrou em contato com a administração do shopping para falar sobre essa questão aí, envolvendo essa fotografia que já ganhou, já está bombando, como dizem os internautas na rede social. E o Shopping Center de Limeira informou que o teto foi danificado por causa de um problema na tubulação durante uma manutenção nesta quarta-feira. Por meio de nota, a assessoria de imprensa disse que o problema já foi resolvido e não afetou nenhum funcionário. Portanto, a situação já foi resolvida. Agora a imagem mostra ali, né? É claro que não é uma grande preocupação, não estamos querendo aqui fazer sensacionalismo com uma fotografia, mas a gente achou curioso pelo fato
do centro de compras ter sido inaugurado há 2 meses e já apresenta algum problema ali de infraestrutura. Como a assessoria disse, é uma questão lá na tubulação. Poxa, com 2 meses, né, de inauguração, um prédio novo, a gente imagina que a tubulação seja nova, então é razoável que a gente imagine que o serviço não foi bem feito, né? Normalmente é um prédio antigo, uma tubulação antiga que começa a romper, começa a dar vazamento, começa a apresentar problema. E não uma tubulação, uma construção com 2 meses. Então realmente precisa verificar aí a engenharia desse empreendimento, mas felizmente nada de mais grave. Muito bem, mudamos de assunto aqui. Uma dona de casa que sofre de depressão quer voltar a receber um benefício do INSS. Depois de 8 anos como aposentada por invalidez, ela teve o pagamento bloqueado porque a perícia médica considerou que ela estaria apta para retornar ao trabalho. Quem acompanhou essa história foi a repórter Carla Ramil. Vamos ver aqui como é que ficou. Traz aqui pra gente no telão, Marcão. Ney, aperte o play. Dona Noêmia perdeu um filho há 8 anos e até hoje sente a dor da morte do rapaz. Durante todo este tempo, a vida dela não foi fácil. Por causa do sofrimento, a ex-técnica de enfermagem ficou depressiva. A doença tomou proporções tão grandes que hoje ela vive à base de medicamentos muito fortes. Eu tive 3 filhos, sabe, Carla? Só que eu tenho um filho com 42 anos e a mãe dele. Eles são muito ruins, sempre me desprezaram. E esse meu filho era muito bom. A única coisa que estragou ele foi a droga. Ele era um filho amoroso, carinhoso. Sabe, ele era meu amigo. E eu perdi, eu não tenho mais nada. A minha vida acabou. Além da dor de ter perdido o filho, Dona Noêmia tinha ainda que encontrar forças para cuidar do neto Bruno, que é autista. A rotina não era nada fácil e por causa da depressão, ela não teve mais como trabalhar, não tinha ânimo, queria só ficar em casa. Com a ajuda de um laudo médico, conseguiu no INSS uma aposentadoria por invalidez. Ela recebeu o benefício durante 8 anos, mas em agosto de 2011, o salário foi cortado. Chamaram para fazer perícia e a médica disse que eu estou em condições de voltar a trabalhar. Sem o benefício de R$ 1.650, a vida ficou ainda mais difícil. Dona Noêmia e o neto sobrevivem com a aposentadoria de um salário mínimo que Bruno recebe do INSS. O dinheiro não é suficiente para pagar as contas e arcar com os gastos de alimentação. No Natal a gente comeu arroz, feijão e ovo. Mesmo doente, sem forças para viver, a técnica de enfermagem tentou reverter a situação na justiça, mas não conseguiu. Entrou com uma ação para pedir auxílio-doença, mas também foi negado. Ela não sabe mais o que fazer. Não tenho mais vontade de viver. Fico 4, 5, 6 dias sem sair para fora, sem descer. Não saio, não tenho vida social, não tenho nada. Dona Noêmia enfrenta ainda outro drama. Por causa dos medicamentos fortes que toma para controlar a depressão, a mulher perdeu todos os dentes. O desejo dela é fazer um implante para melhorar a estética e a autoestima. Queria fazer. Queria colocar implante, porque eu não aguento pôr dentadura. Eu disse que de baixo eu não costumo. E eu tomo muita medicação, o remédio... Mas como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. A técnica em enfermagem pede ainda que o INSS reverta a situação dela e volte a pagar o benefício. Seria até melhor que o implante dentário. Porque é tão bom você poder viver com o seu dinheiro, né? Ter seu dinheiro. Eu sinto triste, Carla, porque eu trabalhei a vida toda. Bom, é um caso que merece uma reflexão e uma análise um pouquinho mais fria. Claro que a senhora aí está passando por uma dificuldade muito grave, a dona Noêmia. Ela está relatando, né? Na verdade, temos que fazer uma correção aqui. Em contato com a Previdência, a gente levantou a ficha dessa segurada da Previdência Social e descobrimos que ela não tinha sido aposentada. Na verdade, ela não tinha recebido uma aposentadoria por invalidez. Na verdade, ela estava recebendo, nos últimos anos, um benefício de auxílio-doença. E o que é o auxílio-doença? O auxílio-doença é um benefício, um dos benefícios da Previdência Social
onde a Previdência paga temporariamente para o segurado ou para a segurada um benefício enquanto a doença que ela tem está incapacitando a segurada para o trabalho. E aí, quando a perícia médica constata ou imagina ou afirma que aquela doença parou de incapacitar o segurado para o trabalho, ele recebe uma espécie de alta e fica liberado, o benefício é suspenso para a pessoa retornar ao trabalho. O problema é que muita gente, né, por um problema social no Brasil, não consegue arrumar emprego, especialmente as pessoas mais idosas. E aí gera um grande problema para a Previdência, porque é um caixa de contribuição da Previdência, não existe milagre. Quem contribui faz um fundo para aposentadoria e pensão, e quem não contribui não faz. No caso específico da dona Noêmia, a gente entrou em contato com a Previdência e ela explicou o seguinte: ela recebia auxílio-doença entre maio de 2003 e outubro de 2006. Em abril de 2007, o benefício dela voltou a ser pago porque tinha sido restabelecido judicialmente. Mas na sentença do processo constava que esse afastamento seria temporário, por isso uma nova perícia médica feita em 2011 concluiu que a segurada estava apta a trabalhar e ela recorreu desta decisão junto ao Conselho de Recurso da Previdência Social. Mas esse recurso foi negado por unanimidade. Como a Carla Ramil já mostrou, está aí aparecendo as imagens também, o Poder Judiciário também indeferiu o pedido de auxílio-doença para essa segurada. E aí há uma questão. É muito comum casos onde a Justiça acaba acolhendo o pedido do segurado e ordenando que a Previdência pague o benefício, independentemente do entendimento legal do INSS. Mas nesse caso, como a Junta de Recursos da Previdência negou e a Justiça negou, a gente tem que ser realista, a situação dela é muito remota, é remotíssima a possibilidade dela reaver esse benefício, porque a Justiça já negou, não concedeu. Então é uma questão, um alerta, né, que a gente faz às vezes também para o segurado, que às vezes tem a expectativa de direito de um benefício e no fim não se confirma, até porque é bom lembrar, né, tanto na Previdência, quanto na Secretaria de Ação Social, quanto em qualquer outro órgão público, se o funcionário conceder um benefício que não está ali atendendo às exigências, esse benefício se torna uma fraude. E aí, quando tiver uma auditoria, uma corregedoria ou uma denúncia, aquele segurado vai responder criminalmente pelo caso. Agora a gente lamenta, porque realmente a gente vê que é uma senhora que está dependente, que está ali com um problema, ela já tem problema também familiar, ela relatou que tem 3 filhos, mas 2 são ruins. E o que era bom tem problemas de envolvimento com drogas, o que ela considera tem problemas com drogas. Então a gente já vê que é uma questão também envolvendo distúrbios e desestruturação familiar. Bom, moradores do residencial Cosmos em Campinas cobram iluminação no bairro. A maioria deles passa as noites trancada em casa com medo da escuridão. Já os comerciantes somam os prejuízos causados pela falta de circulação de clientes nas ruas. Quem acompanhou o drama desta região foi a repórter Carla Ramil. Traz aqui pra gente, Marcão, no Plasma, e o Ney aperta o play. Basta andar pelas ruas do residencial Cosmos em Campinas para logo perceber qual é o problema por aqui. A iluminação é precária, as poucas lâmpadas que existem são fracas, algumas nem funcionam, estão queimadas. Na avenida principal, Carlos do Amaral, os postes existem, mas são de madeira e grande parte está comprometida. Alguns estão rachados e com a estrutura danificada, mas desde que o bairro foi fundado, eles não receberam lâmpadas. Apenas um lado da avenida tem iluminação, já com a composição de concreto. Sebastião é dono desta marcenaria e a esposa dele da sorveteria. Ele teve que investir em iluminação própria para atrair a clientela.
Quando eu abri o comércio para minha mulher trabalhar, eu tive que colocar uma iluminação por conta própria, porque é muito escuro demais essa avenida aqui. Nivaldo também teve que colocar um refletor em frente à casa onde mora. Muito vandalismo do lado, jogava lixo, muitas coisas. Então eu tive que investir em holofote do meu lado da minha casa, para poder dar uma claridade, principalmente para quando chegar à noite. Mas a atitude trouxe desvantagens. A conta de energia elétrica subiu. Sebastião gasta agora cerca de R$100 a mais por mês, além de outros investimentos que teve que fazer para aumentar a segurança, já que a iluminação é insuficiente. Tive que colocar esse dia atrás cerca elétrica, sensor, para dar um pouco mais de segurança, porque a avenida fica muito escura demais. Geraldo é dono desta padaria e afirma que perde muito a clientela na parte da noite. O movimento cai por causa da escuridão. Fica à mercê dos marginais, entendeu? Não tem iluminação, o povo, devido eu depender do povo, chega depois das 8 horas, o meu movimento cai, porque o pessoal, medo de assalto. Seu Ricardo foi presidente do bairro e afirma que o prefeito e alguns vereadores eleitos prometeram durante a campanha resolver o problema da iluminação. Ele espera que em 2013 eles cumpram a promessa. No final da avenida, além de ter lâmpadas queimadas, as lâmpadas parecem lamparina, né? Coisa já do passado. Então eu gostaria que eles trocassem totalmente a avenida. Várias reclamações já foram feitas pelos moradores à CPFL, mas até agora nada foi feito. Além de pagar o imposto que a gente paga uma verba de R$3, parece 90 centavos, 50 centavos, que paga para a CPFL. Eles falam que era para iluminação pública. Se eles somarem mais de 15, 20 mil pessoas sem no bairro, se eles verem o que tem de população aqui, com esses R$3,50 de cada um, dá para trocar todos os postes e colocar tudo em iluminação nova. Eles cobram providências. Investir na iluminação, principalmente do lado de cada avenida, trocar também as lâmpadas do outro lado, que as lâmpadas que estão no outro lado é fraca. E totalmente do lado de cá, colocar poste com iluminação, para ficar a avenida toda iluminada. Esse é o grande problema, a população paga a taxa de iluminação pública. Aí é que é o X da questão. Então a Companhia Paulista, né, a CPFL, a antiga Companhia Paulista de Força e Luz, depois de privatizada, a CPFL Paulista, então a Prefeitura, a CPFL, esse regulamento dessa taxa deveria pelo menos ser menor nesse caso aí, enquanto não se resolve a questão. Porque as imagens deixam claro que a iluminação é precária, é ruim. Então você está pagando a tarifa cheia, está pagando a taxa de iluminação pública, como se o bairro tivesse iluminado, o que na verdade não acontece. Nós entramos em contato com a CPFL e ela tirou o corpo fora. Ela falou que o problema da iluminação pública deve ser discutida com a administração municipal. Aí a nossa produção entrou em contato com a prefeitura. O atual governo disse através de nota que o projeto aí, esse bairro Cosmos, que fica na região sudoeste de Campinas, deve ser contemplado no plano de 100 dias do prefeito Jonas Donizete, que mapeou áreas de maior índice de violência, de maior precariedade, para refazer e reforçar o sistema de iluminação. Então eu vou repetir o que eu falei aqui para o pessoal do poder público. Já que não consertou ainda, não resolveu ainda o problema, tem um prazo, pode ser que não contemple esse bairro, vai que acha um bairro mais prioritário ainda. Então não dá para reduzir ou devolver o dinheiro recolhido da taxa de iluminação pública, ou dar um desconto, ou criar um fundo para acabar batendo na conta futura desses moradores, porque é uma coisa ridícula, né? Imagina você pagar uma taxa de um serviço que não está sendo prestado, ou não está sendo prestado totalmente, efetivamente ou completamente. Dá para ver aí, ó, as imagens não deixam dúvida, né, que a iluminação aí é ruim, os postes de madeira ainda, você até vê gambiarras por ali, quer dizer, não dá. Na hora de cobrar a taxa, ninguém faz de conta que está tudo certo. Aí na hora de prestar o serviço, é essa coisa que a gente está vendo aí. Então uma sugestão, hein? Uma sugestão. Quem sabe os moradores arrumam um advogado para tentar ir nessa linha, né? Apenas uma sugestão. O pessoal lá fala assim, olha, não está prestando serviço, então
o serviço é 30% do que está estabelecido. Então vamos cobrar 30% da tarifa. Fazer uma reserva aí para bater na conta futura. O que acha dessa ideia? Não sei. Não sei nem se juridicamente é viável, mas é um caminho para se discutir, pelo menos numa mesa de negociação. Bom, mudando de assunto aqui, em Hortolândia, traficante novato é flagrado com drogas em casa. Ele foi preso agora à tarde. Quem tem essas notícias é a repórter Lívia Campos. Traz pra gente aqui no telão, Marcão. Ney, aperte o play. A polícia chegou ao local através de denúncia anônima. Wesley Pereira, de 21 anos, foi flagrado com drogas. Por meio de informação, denúncia anônima, eu mais 3 viaturas deslocamos até um endereço aí onde supostamente haveria um indivíduo que pratica tráfico de entorpecentes. Chegamos bem cedo no local, né, não teve uma resistência ativa por parte dos indivíduos. Cercamos a residência, negociamos para que eles saíssem na residência aí, foi tranquilo. Na casa foram encontrados 154 flaconetes prontos para venda, 95 gramas de maconha, 225 gramas de cocaína, R$ 805 em dinheiro, 11 celulares, uma máquina fotográfica, 2 rádios comunicadores e uma chave micha. Wesley não tem passagem pela polícia e há pelo menos 3 meses traficava em Hortolândia. Já se sabia que esse indivíduo, com essas características, já praticava o tráfico nessa região há algum tempo. Então, policiais da área já tinham conhecimento das características, do nome, mas ainda não havia sido logrado êxito na detenção do indivíduo aí. Segundo a polícia, 2 mulheres, um adolescente de 17 anos e uma criança também estavam na casa durante a abordagem. Eles foram ouvidos e liberados. Bom, ele foi classificado como novato porque a polícia não tinha registro anterior. Então, ficou-se sabendo que ele traficava há 3 meses. Então, portanto, foi classificado aí pela autoridade policial como um traficante novato. Então, como não tinha passagem, ficou por isso mesmo, mas não se sabe ainda, né, se ele era muito esperto e não tinha sido pego ou se efetivamente ele entrou no mundo do crime recentemente. O fato é que é uma pena, né? Um jovem de 21 anos, tem uma vida toda pela frente, poderia estar estudando, trabalhando, tentando ganhar a vida de uma forma honesta, de uma forma melhor, e acabou aí entrando pelo mundo do crime, foi pego e agora vai responder a esse processo aí por tráfico de drogas. É um problema, viu? É um problema na juventude. A gente sempre fala, o país, né, o Brasil tem problema, o Brasil tem diferença social, o Brasil tem dificuldade da distribuição de renda, tem uma injustiça enorme com relação à quantidade de ricos e à quantidade de pobres, mas nada disso do que eu falei serve de justificativa para a pessoa entrar no mundo do crime, viu? Isso aí é uma tese que algumas pessoas defendem, mas eu conheço muita gente que passou e ainda passa por dificuldade e consegue se virar e fazer uma vida, né, levar a vida de uma maneira honesta, sem optar pelo caminho da criminalidade, que muitas vezes acaba sendo muito mais fácil do que bater o cartão, do que procurar uma ocupação, do que levantar cedo e dormir tarde, estudar e aquela coisa toda. Então, tem o lado da dificuldade social do país, mas tem o lado também que muita gente acha muito mais fácil roubar do que ir trabalhar. E olha, em ação considerada pacífica pela polícia, 42 famílias foram retiradas de um terreno invadido às margens do anel viário Magalhães Teixeira, em Campinas, e durante a reintegração, os advogados que representavam os proprietários foram expulsos pelos invasores. Vamos ver a reportagem da Lucimeire Ramalho, traz aqui pra gente no Plasma, ô Marcão. E o Ney, aperte o play. A situação nossa gente, é essa, é rua. Pra onde nós vamos ficar? Minhas crianças estão ali, ó. Desempregado, sem casa pra morar, precisam de uma pessoa pra ver o que faz, a minha família lá dentro, ó. No chuva ou frio. Agora vem esse batalhão de polícia arrancar a gente daqui. Alguém aqui acha justo isso, gente? Não! Hein? Por que não vão brigar pelos nossos direitos? O dia nem tinha amanhecido e os ocupantes já haviam montado uma barreira na entrada da área. Eles permaneceram reunidos à espera da decisão sobre a reintegração de posse. O mais razoável é que a Polícia Militar hoje venha aqui comunicar
de que, tendo em vista a suspensão da reintegração de posse de uma das áreas, que a outra área também seja suspensa, conforme o parecer que eles mesmos fizeram, o ofício que eles fizeram. Para ser coerente, a Polícia Militar tem que suspender por mais 90 dias, é isso que a gente aguarda hoje. Viaturas da PM se posicionaram no anel viário José Roberto Magalhães Teixeira. Alguns moradores se anteciparam e começaram a carregar os pertences antes da reintegração. A Polícia Militar chegou ao local por volta das 7 da manhã. Houve muita conversa entre os representantes e momentos de ânimos alterados. Perdi um juizinho, um oficial de justiça aí, que acho que é tal, vai ter. Viu? Se for pra morrer, vai morrer. Dou minha vida aqui, ó. Amanhã tá no jornal. Pessoas ligadas à Secretaria de Assistência Social e da Habitação também estiveram na ação. Depois de mais de 1 hora de negociação, os policiais desceram a rua que dá acesso à ocupação para cumprir a reintegração de posse. São cerca de 130 policiais que vão retirar aproximadamente 40 famílias que estão no espaço desde abril do ano passado. Alguns ocupantes desmontaram os barracos. Os que não foram retirados, uma máquina derrubou. Onde é que os meus filhos vão dormir, prefeito? Onde é que meus filhos vão dormir, governador? Tem coragem de vir aqui me responder? Tem coragem de mandar a polícia vir aqui tirar o povo, mas não tem coragem de vir aqui e falar para o povo onde é que eles vão dormir? Representantes do dono da área estiveram no local e houve um princípio de confusão. Pediram para mim identificar a área, o oficial que me chamou, eu estava quieto aqui. Não estou falando com ninguém, a ordem judicial tem que ser cumprida, só isso. Os policiais conseguiram conter a situação. Alguns barracos foram queimados. O advogado dos ocupantes afirmou que as famílias querem comprar a área. Mas, segundo o representante do dono do terreno, já está pronto o projeto da construção de um empreendimento imobiliário no local. Tinha o projeto pronto, só que invadiram no final do ano. Por 2 vezes, essa é a segunda vez que eles invadem. Então a área não vai ser negociada? Não vai ser negociada e não tem a mínima intenção de negociar. O proprietário colocou à disposição dos moradores 2 locais para que os móveis fossem levados. Todas as famílias foram cadastradas por funcionários da Secretaria de Habitação para fazer parte do cadastro de programas de moradia da cidade. A polícia avaliou como positiva a ação. Alguns pontos mais exaltados, algumas pessoas tentaram tumultuar, mas está prosseguindo dentro da normalidade. Acreditamos que mais 1 ou 2 horas já esteja encerrada essa operação. E seria bem mais pacífico se não houvesse essa medida equivocada do advogado dos proprietários que tentou entrar lá na área de conflito. É claro que não precisava, né? Tem o oficial de justiça ali, a polícia resguardando o cumprimento da decisão judicial e as famílias já, embora, claro, tristes de não ter a reivindicação atendida, estavam ali já desmontando os barracos. Aí você colocar, né, o confronto num horário que não deveria. Então, realmente, poderia ser um pouco mais pacífica. Agora, olha, a gente tem que ser coerente, viu? A gente senta o rei aqui no poder público quando acha que o poder público merece. É claro que o problema da falta de habitação no país, em Campinas, na região metropolitana, é complicada, mas a gente tem que ser coerente. Não vai ser ocupando área que a gente vai resolver o problema da habitação. Isso é uma injustiça com as pessoas que estão quietinhas na fila. Tem muita gente ou pagando aluguel, nesse momento que eu estou falando aqui, tem muita gente que queria uma casa e não tem casa pelo problema da falta de moradias no país, mas está pagando aluguel ou está morando no fundo das casas do pai, ou morando de favor na casa de familiares, etc. Aguardando na fila a hora que a prefeitura ou que a CDHU faça lá conjuntos populares para morar. E aí a pessoa não pode, à força, invadir uma área esperando que a prefeitura vai desapropriar. Até surgiu o boato, a ideia de que o prefeito Jonas Donizete estaria disposto a desapropriar a área para dar para esse morador sem teto, sem terra. O que ia acontecer? Depois tem que pôr creche, tem que pôr escola, tem que pôr água, tem que pôr luz. A questão viária não está resolvida. E quem que resolve tudo isso? Quem que paga tudo isso? Então tem que olhar com calma, tem que ser coerente, ter os pés no chão para verificar se isso é compatível ou não, inclusive com a questão legal. Então não pode ser por aí também. E olha, essas famílias estão fazendo um protesto nesse instante na região da Prefeitura de Campinas e a manifestação traz reflexos para as avenidas
Anchieta e as imediações. Nós estamos em contato com o repórter Felipe Pereira, da Rádio Band News FM. Olá, Felipe, boa tarde. Oi, Sena, boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente está vendo aí as imagens da Sincamp, elas estão rodando pela região central, e aí exatamente cruzamento da Moraes Salles com a Irmã Serafina, trânsito completamente travado, porque os manifestantes estão fechando a Avenida Anchieta nesse momento, eles que fazem essa manifestação aí justamente contra essa reintegração de posse. Então, para quem vai sair de casa agora, evite a região central de toda maneira. Não tem como circular pela Irmã Serafina, não tem como circular pela Avenida Anchieta. Já temos reflexos já na General Osório, como a gente já pôde perceber. Aí a Moraes Salles no sentido de quem vem de Sousas para o centro, aí já muito complicado. Fora também a lentidão ali no sentido contrário, né, da Moraes Salles, para quem vai a sentido Sousas, também já há dificuldades. E aí a gente vê que a pista da direita está sendo parcialmente fechada pela Indec para justamente o tráfego ser desviado para a pista da esquerda, onde teoricamente os manifestantes não estão ocupando nesse momento. Aí a gente vê também a Avenida Francisco Glicério, nesse momento a Senador Saraiva. Então reforço esse protesto que acontece nesse momento ali na frente da prefeitura, na Avenida Anchieta. Os manifestantes estão fechando a avenida, uma parte da avenida, então o motorista vai encontrar muita dificuldade nessa tarde, Sena. Ok, obrigado Felipe Pereira pelas suas informações. E olha, a prefeitura informou através de nota que... O que eles informaram, ô Vinícius? Ok. A prefeitura, então, informou através de nota que vai oferecer abrigo temporário para essas famílias que não têm aonde ir ou em albergues para as pessoas que não conseguiram voltar a morar com suas famílias. Além disso, a Secretaria de Assistência Social vai distribuir cestas básicas e roupas para os invasores, ou melhor, os moradores daquela ocupação. E é o que eu ia dizendo. Dá um corte aqui, por favor, Ney. Eu vou falar uma coisa que eu considero importante aqui. Eu não sou latifundiário, não tenho terreno e não tenho parentesco ou nenhum amigo que é dono de terreno que possa ter sido ocupado por famílias. Mas eu acho que a legislação tem que ser seguida em todos os aspectos. Tem que ser seguida pelos patrões e também pelos empregados. Tem que ser seguida pelas pessoas que têm mais poder, mas também tem que ser seguida pelas pessoas com menos poder. Então a mesma legislação que garante que o poder público precisa arrumar moradia para a população de baixa renda, a mesma legislação estabelece que quando tem uma reintegração de posse, quando a justiça toma uma decisão, ela tem que ser cumprida. Então não há motivo para ficar esbravejando contra o policial que está ali no cumprimento do dever. O policial está ali apenas cumprindo uma ordem judicial. A polícia tem que ir para garantir que a ordem judicial seja cumprida. Então não adianta ficar brigando com a polícia e nem com o oficial de justiça, que é um trabalhador também, é um funcionário que está ali com a decisão judicial. Então as coisas precisam ser equilibradas sempre. Não adianta a gente ficar aqui falando, não, mas de que lado você está? Tem que puxar a sardinha para o povo. Não, às vezes o povo está errado, às vezes nem sempre a parte mais fraca está com a razão. No caso específico, não se discute uma decisão judicial. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, uma idosa é agredida por ladrões em Jundiaí. Os detalhes daqui a pouco. Essa senhora aí que passou momentos de pavor na mão de um ladrão no município de Jundiaí. Daqui a pouquinho, não saia daí.